Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é fidelidade brindada. Mas antes da nossa meditação sobre este assunto, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, nós reunimos a tarde da bênção, culto voltado também para a oração. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, reunião às 20 horas, esse culto de ensinamento, de oração uns pelos outros, que é as células. Fica aí o nosso convite para você estar conosco, caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nos lares, e nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da Palavra de Deus e às 19 horas o culto de celebração. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre fidelidade brindada. Como pode ser isso? O que é isso? Uma fidelidade intacta, uma fidelidade protegida, uma fidelidade em que ela é firme, inabalável. A Bíblia registra a história de muitos personagens que foram fiéis, pessoas que honraram a Deus, mesmo correndo risco de morte. E eu quero pensar com você hoje sobre Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia como escravo. Mesmo assim, ele manteve a sua integridade, ele manteve a sua fidelidade. Eu vou ler Daniel, capítulo 1, verso 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quando Daniel toma essa firme decisão de não contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, ele ainda era jovem. Ele não era uma pessoa já adulta, mas ele era um jovem ainda que decidiu a honrar o seu Deus, porque ele viu que as práticas da Babilônia eram incompatíveis com os ensinamentos que ele havia aprendido com os seus antepassados, com os seus pais. E ele agora é levado para a Babilônia como escravo, tirado da sua família, tirado da sua terra. Ele poderia ter tomado um outro caminho, afinal, ele foi um dos escolhidos para assistir na corte, no palácio, porque perceberam que ele era uma pessoa inteligente. Mas quantas pessoas que elas não têm esse cuidado de Daniel, mas esse Daniel, a Bíblia diz que ele tornou-se o homem mais sábio da Babilônia, justamente por causa dessa decisão de estar servindo a Deus, de estar honrando a Deus. Ali na Babilônia, tinha práticas pagãs, ou seja, aquelas pessoas invocavam os deuses feitos por mãos humanas como se fosse o Deus Todo-Poderoso. Havia culto ali até mesmo ao rei. Então havia celebração aos maiorais daquele país. E Daniel, houve um momento em que conspiraram contra a vida dele, tramaram contra a vida dele,
porque ele era uma pessoa que temia Deus, ele não traía o seu soberano, o seu comandante, o seu rei. E o rei, ele planejou colocar sobre todo, ser o segundo homem. E aquelas pessoas que faziam o mal feito, tramaram contra ele, falaram assim, olha, nós nunca vamos encontrar falha nesse Daniel. E esse Daniel aqui é uma peça fora da engrenagem. Nós queremos roubar, nós queremos fazer isso, fazer aquilo, e esse homem não aceita. E aí eles tramaram. E falaram que durante algum tempo todos não podiam dirigir a oração ao Deus Altíssimo. E eles falaram assim, a única maneira de nós pegar Daniel é contra a questão da religião dele. E aí eles fizeram um edito, olha, durante 30 dias, as pessoas só podem fazer oração ao rei. E o rei, no seu ego, ele achou aquilo interessante. Mas Daniel permaneceu, a Bíblia diz que ele permaneceu fiel ao Deus, fazendo oração 3 vezes ao dia, estendendo a sua mão em direção à sua pátria. E quando eles anunciaram isso para o rei ficou triste, porque tinha decretado que quem fizesse isso seria lançado na cova dos leões. Mas o rei tentou esquivar desse compromisso, e aqueles mesmo que eram os algozes, ou seja, os inimigos da justiça, da verdade, falaram, o senhor não pode revogar, o senhor mesmo que decretou. E Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele não quis retratar, renunciar, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Daniel, nós estamos falando sobre fidelidade brindada, mas quem brinda a nossa fidelidade a Deus, ou seja, de honra a Deus, é o próprio Deus que nos dá a capacidade de poder honrar a Ele, de não negá-lo, de posicionar. Daniel estava naquele lugar, ele poderia andar, né? Ninguém ia ficar sabendo, porque ele estava longe da sua parentela, da sua família. Mas mesmo distante, né, dos holofotes, ele continuou sendo fiel. Então esse homem continuou sendo fiel, um homem íntegro diante de Deus. Quantas pessoas que elas são uma coisa diante das pessoas e longe das pessoas elas são outras. Mas esse homem, ele dá uma lição de fidelidade. E hoje eu estou falando isso aqui porque Daniel, né, viveu muitos anos antes de Cristo. E depois de Cristo nós já vivemos, né, 2000 anos. E agora, mas o que isso representa para nós? O que justifica isso? Eu quero ler no Novo Testamento, porque nós hoje vivemos a nova aliança, o novo pacto. E o Senhor Jesus, ele fala algo assim interessante sobre a importância de manter fiel ao Senhor desde as mínimas coisas até as maiores. Mateus 25, verso 21, trata-se da parábola, da prestação de conta. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quando nós propomos no nosso coração ser fiel a Deus, isso não depende da fidelidade dos outros. Quantas pessoas que falam assim, eu traí o meu cônjuge porque o meu cônjuge também não me respeitou. Eu roubei do meu patrão porque ele também me roubava. Eu fiz isso porque todo mundo fazia isto. Ora, nós somos guiados por Deus ou guiados pelos outros? E o reino de Deus
é uma coisa fina. E nós precisamos tomar como exemplo o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que honraram a Deus, independente das pessoas que estavam à sua volta. Nós podemos citar aqui o exemplo de Noé. A Bíblia diz que Noé foi a única, ele e a família dele, o único que foi justo naquela geração. Noé não ficou olhando para a vida dos outros. A Bíblia fala de Ló, lá em Sodoma, aonde ele estava morando, as pessoas eram extremamente corruptas. Tanto que a cidade de Sodoma, Gomorra, as outras cidades circunvizinhas foram destruídas por causa de práticas de imoralidade. Mas ele permaneceu fiel e justo ao Deus eterno. Você que está me assistindo precisa pensar sobre isso. Porque Deus nos chamou para que nós pudéssemos viver na justiça e na santidade. Viver na moralidade. Viver de maneira que resplandeça a glória dele aqui nessa baixa terra através das nossas atitudes. Quantas pessoas? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Já imaginou se Daniel tivesse entrado por esse caminho, mas ele olhou para aquela situação? Olha, eu não vou ser influenciado, eu vou influenciar as pessoas aqui neste lugar. Tanto é que ele passou por 4 reis. Daniel, ele dispôs, ele resolveu, ele decidiu no seu coração em ser fiel a Deus, não se contaminar com as iguarias, ou seja, com aquelas coisas. Quantas pessoas que ela trabalha num órgão e num setor, todo mundo rouba aqui. E aí ela começa levando lá, se ela trabalha no escritório, ela começa levando um papel sulfite, levando uma caneta, levando uma tinta, levando... Isso é corrupção. E aí as pessoas dizem assim, mas lá no Senado rouba, lá no Supremo Tribunal rouba, mas e aqui? Porque apontar o erro dos outros é uma coisa. Agora, o que eu estou fazendo? E o Senhor Jesus assim, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Nós temos essa promessa de Deus. A minha vida não pode ser embasada nos outros, mas eu tenho um modelo, que é o nosso Senhor. E esse modelo não é só para mim, ou para um, é para todos quanto quiserem. Mas lá na igreja rouba, o pastor rouba. O que eu tenho a ver com o outro que está roubando? O que eu tenho a ver com o outro que é imoral? O que eu tenho a ver com o outro que trai? Não, eu tenho a ver com o Deus eterno do qual estou professando. Daniel, ele tinha esta visão. Por isso ele propôs no seu coração. Você que está me assistindo, precisa pensar sobre isso. Eu compartilho o evangelho com muitas pessoas. Tem pessoas que dizem para mim assim, mas fulano... ele lá ouve isso, ouve aquilo, e começa a apontar erro. Você já imaginou se o apóstolo Pedro falasse assim, o Judas é um traidor? Ou se Tomé, o Lucas, nós não estamos procurando o Judas, nós não estamos seguindo o Judas, nós estamos seguindo o Senhor Jesus. E saiba de uma coisa, que essa proporção sempre vai haver. Tinha 12 pessoas, 2 ali erraram, um traidor, que foi o Judas. Ou você acha que hoje as pessoas estariam todas em sintonia com a perfeita e boa vontade de Deus? Sempre vai haver alguém que é infiel, mas o que interessa para mim e para você é eu e você. Vamos buscar ser fiel a Deus, vamos honrar a Deus. Vamos honrar os nossos compromissos, vamos ser pessoas íntegras diante de Deus e diante das pessoas.
para que a luz de Deus, a glória de Deus venha brilhar através das nossas atitudes. O que eu tenho a ver com Judas que traiu Jesus? Eu tenho com Jesus. Eu tenho aqui com Daniel, que lá naquele lugar onde havia aquelas contaminações, ele falou assim, eu não vou contaminar. E ele foi lá e pediu o auxiliar do rei, que ele não queria, e ele conseguiu fazer aquilo que ele queria, que era agradar a Deus. Se você quiser, você também pode agradar a Deus. Você pode ser fiel a Deus. Aliás, se você for fiel a Deus no meio de uma geração onde todos são corruptos, a sua luz vai brilhar muito mais. Uma pequena, faísca de luz, ela ilumina muito, se ela é pequenininha, se ela estiver numa treva intensa. Ser justo onde todo mundo é justo não faz um contraste tão grande. E é justamente nesse meio de corrupção, nesse meio de coisas erradas, é que Deus chama eu e você para ser fiel, tal qual Daniel. E quem vai brindar esse desejo é o próprio Senhor Deus. Ele vai proteger para que você possa cumprir a vontade dele aqui nessa baixa terra. Ser uma pessoa íntegra, que faça a diferença em meio a uma geração corrupta. A Bíblia diz assim, que seja como um luzeiro no meio de uma geração corrupta. E eu quero orar e pedir ao Senhor que nos dê essa blindagem, para que os nossos propósitos de andar nos seus caminhos, alinhado com a sua vontade, nós possamos fazer com que o nome dele seja exaltado. Bendito Deus e Pai, venha proteger, Senhor, as nossas ações, guarda-nos e livra-nos, ó Deus, de ser contaminado, de ser influenciado. Nós queremos, Senhor, influenciar para o bem, para a glória e louvor do Teu nome. Eu oro por essa pessoa que tem sido tentada a se vender, a negociar valores, que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.